gostaria de agradecer aí o tempo de todos vocês, a disponibilidade de estar aqui participando conosco. Meu nome é Dirceu, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios na ISH Tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre ransomware, é algo já bem antigo, estamos falando aí de um malware que existe aí praticamente desde os anos 80, mas que de tempos e tempos ainda, principalmente quando tem algum assunto de muita evidência, os criminosos cibernéticos acabam usando o ransomware, assim como outras ferramentas, de forma a conseguir lucrar mais e aumentar sua lucratividade, sua monetização, como nós chamamos, né? E hoje aqui, para entrar nesse discurso, nós temos da ISH o Anderson Gontijo, da Gigamon Magno da Silva e o Renato Piocher da RSA. Na sequência, começaremos aqui um bate-papo, uma discussão, e na sequência entrará o Liette Cardoso, que é o nosso diretor de serviços e operações, para falar um pouco também do ransomware no dia a dia aí de operação de um SOC, tá bom? Então, primeiro, eu gostaria também de agradecer aí a presença dos participantes. Vou aqui abrir também para que cada um se apresente, então, por favor, começando aí pelo Piocher, por gentileza. Bom, pessoal, tudo bem? Obrigado pela participação de vocês. Eu sou engenheiro de sistema sênior na RSA, eu atuo na área de pré-vendas, focado principalmente na solução de forense digital e combate a ameaças. Então, são soluções para centros de operações de segurança, soluções para orquestrar resposta a incidentes. Perfeito. Magno, por gentileza. Opa, tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu sou engenheiro de sistemas também, na Gigamon, também focado em pré-venda, e meu foco está em todas as plataformas de visibilidade da Gigamon e todas as tecnologias que lidam com tratamento de tráfego para as ferramentas, né? Então, esse aqui é o meu foco principal. Perfeito. Gontijo, por gentileza. Bom dia a todos. Agradecemos aí a presença da comunidade para buscar conhecimento. Minha função dentro da SH ser gerente de produto, né? A área de produto é a área que está olhando para o futuro, é a área que está em busca de informação, é a área que está em busca de tecnologia, é a área que está buscando novas soluções para os clientes. É ali que a gente incuba as tecnologias, agrega elas às pessoas, os processos e cria um novo serviço que vai endereçar alguma dor que o cliente está sentindo na ponta. É isso. Perfeito. Muito obrigado. Então, até para começar e criar um contexto, eu gostaria de pedir ao Anderson que comentasse um pouco aí do contexto geral de um ransomware, né? História, como nasceu, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Poderia nos ajudar, Anderson? Vamos lá. A gente estava até brincando esses dias, né? Isso eu não falei no chat lá entre a gente, mas o que me fez entrar na área de tecnologia foi justamente um ransom. Quando eu ainda estava nos meus primórdios ainda, não conhecia tecnologia direito, gostava muito de entrar naquele site do Hasta La Vista lá para baixar um cracker e ter a aplicação que eu não tinha dinheiro, né, para comprar disponível no meu computador. E acabou que naquela época eu peguei uma das primeiras vertentes de ransom, que era um locker, né? No momento que ele se manifestou, ele criptografou a minha máquina, travou o acesso e eu perdi aquela gestão que eu tinha do meu computador. E aquilo ali para mim foi um fato assim inédito, porque eu tinha 10, 11 anos na época e não tinha ideia do que era aquilo. Aí eu levei num lugar de formatação de computador, né? Aí o cara pegou a micro, formatou, instalou um novo sistema operacional e dali para frente eu fui estudar um pouco. Depois que eu descobri que aquilo era um vírus de computador, que mais tarde seria classificado como um ransomware de fato, né? E aquilo aí me instigou aí para a área de tecnologia, né? Isso é um pouco do histórico. Mas voltando no cerne da pergunta do Dirceu, um ransomware nada mais é do que um malware, tá? Então, ele está numa família específica de sequestro com condição de pagamento, né? Praticamente, sua primeira versão nasceu em 1980. Para minha surpresa, de novo, até nas nossas conversas internas, analisando as pesquisas de mercado, em 2016, já tinham 34 mil variantes de ransomware, sendo que as 34 mil já estavam sendo vendidas nas 12 mil páginas web
lá da Dark Web, né, do submundo dos criminosos. Então, para você ver como a cada dia tem uma mutação, a cada dia tem uma nova vertente de ranço e a dificuldade de você gerenciar essas mutações e essas variações que acontecem, né? E do ponto de... Pode falar? Segue. Não, segue, por favor. E do ponto de vista dos tipos de ransomware, né? Aquele primeiro lá que eu falei, que era o Locker, depois dele veio o Crypto, que tinha uma tendência muito de criptografar os arquivos e o disco das pessoas, né, dos computadores que estavam ali. E, por último, veio os Worms, né, que era um ransomware que propagava de forma lateral muito rapidamente e com o mesmo, né, com a mesma característica do cripto. E isso causou graves danos às instituições. Pô, bacana, né? E é interessante, né, que o próprio ransomware, embora ele tenha várias formas, várias variantes, né, várias variantes para acontecer, a forma de atuação dele é muito similar, independente da variante, né? Geralmente até no que diz as vulnerabilidades a serem exploradas, o comportamento dentro da máquina de começar a ler os arquivos em paralelo para separar o que é interessante ser criptografado e o que não é. Então ele tem assim uma forma de atuação que ele é muito semelhante um do outro. E mesmo assim, mesmo com tecnologias de mercado, ou com tudo instalado, implementado, ainda há casos onde um zero day passa e acaba gerando impacto aí, a uma empresa, a uma pessoa e daí por diante. Então é correto afirmar que o ransomware tem sim suas complexidades, e hoje ela é uma solução que ela, assim como outro malware, tá? Que tem tantas novas variantes acontecendo em tempos, que muitas vezes soluções tradicionais não têm a capacidade de detectar. Então eu gostaria de fazer uma pergunta ao Magno. Por exemplo, hoje nós falamos muito de Network Behavior Analysis, análise de comportamento de rede. Tem soluções que diz que faz isso com inteligência artificial, tem outras, como da própria RSA, que usa também inteligência artificial, mas faz isso em camada de rede, abrindo e expandindo pacotes. E em paralelo a isso, os ransomwares agora são criptografados, né? E passam por sessões criptografadas. Dito isso, como que a Gigamon consegue ajudar, igual a visão da Gigamon, sobre esse tipo de ameaça? Não só sobre o ransomware em si, mas sobre essas ameaças que passam aí despercebidas, vamos dizer assim. Acho que atualmente, né, os principais vetores de entrega de malware, eles trafegam pela rede, né? Então, quando a gente está falando de um atacante entregar o ransomware ou qualquer outro tipo de malware com o usuário final, ele vai usar um e-mail, phishing, vai usar link malicioso que o usuário clica e se infecta. Então, em algum momento, para que essa infestação remota aconteça, vai passar pela rede. E o foco da Gigamon é na inspeção e na análise do tráfego da rede, né? Então, o que a gente vê é que as ferramentas que os clientes usam para detectar e prevenir a ocorrência do ransomware, elas precisam conseguir olhar o tráfego e conseguir identificar os arquivos que estão passando dentro desse tráfego, olhar se tem algum exploit sendo usado. E hoje esse tráfego está todo criptografado. Então, ali a Gigamon ela ajuda fazendo a decriptação centralizada desse tráfego e alimentando as ferramentas que vão trabalhar na detecção e na prevenção com o tráfego já aberto. E aí você consegue agora fazer com que essas ferramentas sejam eficientes em, primeiro, tentar fazer um trabalho de prevenção, que é muito importante, né? A gente sabe que não são todos os casos que é possível prevenir, e, muito importante também, contribuir para a parte de detecção e hunting. Então, essas ferramentas que vão apoiar depois na situação em que a prevenção não funcionou direito, né? Então, o Gigamon ele ajuda nesse ponto aqui, de decriptar e alimentar as ferramentas. Um dado importante, interessante da gente compartilhar, é que mais de 80%, hoje a gente vê isso na nossa base de clientes, mais de 80% do tráfego de internet é criptografado, e dentro desses 80%, mais de 20%, a nossa estatística era de 23%, já está usando o TLS 1.3, que é a versão mais nova. Então, nesse caso aqui, é fundamental você ter uma tecnologia que consiga entrar e fazer a decriptação, inclusive, desses novos protocolos que estão passando na rede. Então, acho que... Perfeito. O Magno, isso sempre gera duas perguntas, tá? Principalmente quando nós falamos aí com os nossos clientes, tá? A primeira vou colocar mais uma ferramenta na minha rede, isso pode gerar ou latência, ou impacto,
ou algo assim, desse gênero, tá? Eu gostaria que você falasse sobre isso. E a segunda hoje, pelo menos, né, pela média aqui geral, pelo menos 75% do tráfego que ocorre dentro da rede já é criptografado, né? Então, acaba sendo correto afirmar que nas soluções que ele já tem hoje, o que a gente já tem hoje no PAC, ele acaba tendo um ganho aí de visibilidade aí de pelo menos 75%, ou a relação não é direta dessa forma? Olhando para a realidade dos clientes hoje, o tráfego interno realmente, com a porcentagem de criptografia é muito alta também, mas nem todo cliente decripta o tráfego interno. Tá? Então, quando você olha para o tráfego interno, você precisa ser seletivo no que você vai abrir, até por questões de conformidade, né? Então, por exemplo, imagina que eu estou fazendo agora a inspeção SSL de uma comunicação e dentro daquela comunicação a gente está transitando dados de pagamento ou dados pessoais agora. É importante que a gente adote medidas para garantir que mesmo nessa situação a gente continue tendo conformidade com o PCI, a gente não não cause nenhum problema para conformidade com o LGPD, né? Então, é importante que a tecnologia consiga, além de fazer a decriptação, consiga identificar esse tipo de cenário e consiga, eventualmente, mascarar esses dados antes de entregar para uma ferramenta analítica, tá? Esse é um primeiro ponto. Agora, respondendo ao seu primeiro ponto, sobre introdução de latência e introdução de problemas, né, novos pontos de falha dentro da rede. De fato, toda vez que você insere um elemento no caminho, ele vira um ponto de falha, tá? Mas, o que a gente percebe na prática em relação à performance disso é que é muito mais otimizado você fazer a decriptação em um ponto e alimentar as várias ferramentas já com o tráfego aberto, do que você ir ponto a ponto fazendo a decriptação. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o usuário está navegando na internet hoje e esse tráfego dele passa lá pela tecnologia de sandbox dele para fazer a análise dos malwares e também passa pelo IPS. Essas duas ferramentas elas precisam ver o tráfego aberto para serem efetivas. Se elas não conseguirem ver, não abrir o SSL, por exemplo, a gente está falando que elas estão perdendo 80% do tráfego. Então, elas são 20% de efetividade. Se você tiver aqui, as ferramentas em geral, elas fazem abertura de SSL na própria tecnologia. O problema é que quando você abre na primeira e abre depois na segunda, você está fazendo o mesmo trabalho duas vezes. Então, acaba sendo ainda pior fazer individualmente em cada tecnologia, né? Então, é uma discussão que a gente adota bastante aí com os clientes e acaba sendo mais eficiente usar uma estrutura centralizada. E tem até uma outra coisa que é importante, né? Quando nós falamos de abertura de tráfego, quando você joga isso, por exemplo, para o Next Generation Firewall, o tamanho da caixa do Firewall para você conseguir fazer essa criptografia, ela tem que ser muito maior do que aquela que você realmente precisa para o Firewall fazer as atividades referentes ao Firewall. Então, Exato. Quando você consegue separar essas camadas, além de você ter um ganho de escala, porque aí o Gigamon você integra ele em outras soluções, você também tem um ganho financeiro. E é importante isso do ponto de vista operacional também, que você tem só um ponto de gestão, você não tem que gerir, como você mesmo disse, em várias ferramentas, estruturas diferentes, o mesmo tipo de serviço. E como o Gigamon ajuda nessa questão de visibilidade, hoje ele está inclusive integrado na nossa oferta de SOC, o Anderson depois vai falar até um pouco sobre isso, como algo já nativo nas nossas soluções, então já é algo transparente para o cliente na nossa entrega. E isso tem muito a ver porque o core do nosso SOC hoje, ele acontece com a RSA NetWitness, que é uma solução líder de mercado, utilizada até pelo governo americano, em especial o Departamento de Defesa, tá? Isso é público, vocês podem procurar. E ele tem uma condição que é diferente de um CIEM, que além dele fazer o trabalho do CIEM de correlacionamento de logs e tudo mais, ele consegue correlacionar também pacotes e também endpoints. Então eu gostaria de pedir aqui para o Piotr falar um pouco de como isso funciona em linhas gerais, tá? E de como isso no dia a dia, Piotr, ajudaria na detecção de um hamster. Eu acho que é bem importante falar sobre isso, porque isso acaba entrando também muito aí que o Magno falou de visibilidade, né? Por favor. Exato. O NetWitness, ele é uma plataforma com foco em visibilidade. Então, a ideia dele é fazer com que você consiga enxergar em 360 graus o que está acontecendo no seu ambiente.
E isso vai te levar ao quê? Vai te levar a ter uma ação centralizada em relação à segurança do teu ambiente. Tá? Então, ao invés de você ter um módulo específico para correlacionamento de log, um módulo para fazer uma proteção de hosts e endpoints, você passa a ter uma única solução. No caso da ISH, o SOC deles, ele é baseado todo na plataforma da NetWitness. E o NetWitness, ele vai se beneficiar da solução da Gigamon para receber essa informação. O NetWitness, ele não vai ficar em linha com o teu tráfego de rede, ele vai receber uma cópia do teu tráfego de rede. Então, a gente está falando de você receber os logs dos seus dispositivos, das suas aplicações, você vai receber os dados brutos do tráfego de rede, daqueles segmentos onde você selecionar, fazer a captura. Lógico, no mundo perfeito você vai fazer a captura de todos os seus segmentos de rede. Mas a gente sabe que isso é complicado por N fatores, varia muito de empresa para empresa. Mas você vai receber as informações brutas daqueles segmentos que você está monitorando, e você também vai ter a utilização dos agentes de EDR, de Endpoint Detection and Response, olhando o que está acontecendo dentro de cada máquina. Então é aí que a gente fala da visibilidade de 360 graus, porque eu estou vendo o que as minhas aplicações e dispositivos viram, eu estou vendo o que está trafegando pelo meu ambiente que ninguém viu, e eu estou vendo o que está acontecendo dentro das máquinas. E no momento que eu vejo o que está acontecendo dentro das máquinas, que entra muito forte essa questão do combate a ransomware. Porque um EDR, ele não é dependente de assinatura. O NetWitness Endpoint, a nossa solução de EDR, ele não vai precisar que você baixe uma atualização de uma assinatura, que exista um conhecimento prévio sobre determinada ameaça. Simplesmente baseado no comportamento dos processos e usuários que estão dentro daquela máquina, ele já vai conseguir falar para você se aquilo ali é uma fraude ou não, se aquilo ali é malicioso ou não. Então, uma coisa é você ter um usuário avançado, por exemplo, um usuário de TI mesmo, rodando vários PowerShells, vários scripts na máquina dele. Outra coisa é você ter isso acontecendo dentro de um servidor de produção, dentro de uma máquina que não é de alguém técnico, não é de tecnologia. Ou seja, o EDR ele é capaz de perceber essa diferença de comportamento. Os ransomwares, como já foi dito, eles são bem padronizados em termos de comportamento. Então não é difícil de você pegar se você tem a solução certa. O que vai acontecer? Normalmente vai ter um phishing, um website malicioso que vai baixar um payload para a máquina. Aquele primeiro payload, e muitas vezes não é o ransomware, ele é o precursor do ransomware, é o que vai ser usado para fazer um beacon, uma sinalização para fora, dizendo, olha, essa máquina está disponível. A partir do momento que esse beacon tem resultado, aí sim é baixado um outro payload do ransomware, e esse cara, a partir do momento que ele entra na máquina, ele não vai sair encriptando simplesmente. Antes ele vai começar a se espalhar, para que ele faça uma ação coordenada em várias máquinas, em tantas quantas forem possíveis. Então, quando você tem a visibilidade da tua rede, do que está trafegando, é muito fácil você identificar movimentações laterais. Quando você tem um agente de EDR dentro da máquina, você sabe o que está acontecendo. Por que essa máquina está disparando comunicação para tantas outras do mesmo segmento de rede? Por que essa máquina está tentando acessar hosts que ela não precisa, que ela nunca acessou? Por que você tem um code prompt chamando um PowerShell, chamando uma comunicação de rede? Tudo isso o EDR consegue analisar e consegue conter essa ameaça antes que você chegue na fase da efetiva criptografia dos dados. Perfeito. Isso é bem interessante, porque acaba entrando num cenário que o Gartner pontuou, se eu não me engano, em 2018. Aí o Anderson depois pode me corrigir, porque ele é o maior estudioso da ISH. Mas, se eu não me engano, em 2018, o Gartner publicou um artigo e até fez uma apresentação falando que Analytics iria acabar absorvendo tudo que nós falamos de monitoramento
e operações de segurança. Por quê? Porque nós estamos hoje num dilema existencial, que, na minha opinião, esse dilema existencial é o que está ocasionando tantos ataques bem-sucedidos, vamos dizer assim. E esse dilema existencial é o seguinte: as empresas, de forma geral, e até as pessoas na sua vida particular, estão cada vez mais consumindo tecnologia. E, inclusive, agora com a Covid, isso multiplicou, né? E essa migração para a tecnologia está gerando muito mais fontes de dados. Maior quantidade de fontes de dados, maior quantidade de tecnologias utilizadas, maior a quantidade de ameaças criadas e geradas para esse fim. Até porque o comportamento do criminoso tem mudado. O hacker, aquele criminoso que está atrás de uma máquina, ele consegue gerar uma monetização sem se expor tanto quanto um ladrão de banco. Inclusive, crimes organizados utilizam desse tipo de recurso para monetizar também, até para lavagem de dinheiro e daí por outras formas. Dito isso, nós temos um paralelo, que é a redução de pessoas. Nós temos uma necessidade cada vez maior de profissionais qualificados e temos cada vez menos profissionais disponíveis no mercado. Dito isso, o Anderson, e até usando as ferramentas aí como referência, né, listadas aí tanto pelo Pioch quanto pelo Magno, como que o nosso serviço, ao utilizar essas ferramentas e os processos, consegue reduzir esse gap entre pessoas, tecnologias aí em diversas estruturas diferentes e as ameaças? Boa pergunta, Odisseu. Isso daí a gente trabalha com gestão de risco. Como eu sempre brinco com as pessoas, segurança 100% é utopia. O que a gente faz é diminuir a superfície de ataque, diminuir o impacto, diminuir o tempo para se detectar que alguma coisa está acontecendo, que no momento que esteja, consiga tomar uma ação, né? Então, sabendo disso, nada mais é do que uma gestão de risco. E a gestão de risco ela vai passar por alguns pilares. Eu vou ter o pilar da predição, no qual eu vou ter que estar sempre fazendo um reconhecimento do ambiente. Entrou um servidor novo, entrou uma estação nova, entrou uma aplicação nova, eu tenho que conhecer aquilo, eu tenho que mapear, eu tenho que fazer o quê? Uma inteligência em cima para saber se é um novo vetor que vai me causar um problema. Em segundo, ainda dentro da predição, eu estou falando de inteligência de ameaça. Eu vou estar fazendo busca, né, por indicadores de comprometimento, busca na web, busca na surface web, na deep web, na dark web, usando todos os mecanismos de crawlers aí que tem de mercado, para coletar informações e consolidar, porque às vezes está vindo uma campanha, aí eu posso me precaver com relação àquilo, né? E por último, na predição, a gente tem a análise de vulnerabilidades. Isso é extremamente importante porque entrou uma solução nova, entrou um sistema novo, entrou uma aplicação, entrou um host novo, eu tenho que analisá-lo, para interpretar se aquilo ali pode ser um vetor de ataque ou não, por ventura de ter conexão com alguma vulnerabilidade existente nele. Então, dentro da predição, a gente trabalha esses 3 pilares, né? Seguindo a lógica de gestão de risco, a gente tem o próximo passo, que é prevenção. Na prevenção, eu vou fazer o quê? O hardening. Eu vou pegar todas as minhas soluções que eu tenho no parque, IPS, proxy, tudo que eu tiver de arcabouço tecnológico de segurança, todos os meus servidores, todas as minhas aplicações, e vou começar a fazer o quê? Fecha a janela. Fechar a janela é o quê? Se eu não uso essa porta, se eu não uso esse serviço, se eu não uso esse tipo de conexão, trava. Não há necessidade disso estar disponível porque alguém pode explorar, né? Isso é o hardware. Outra metodologia que a gente pode utilizar dentro dos serviços é ter um deception. É como se fosse um honeypot, né? Eu deixo um ambiente vulnerável para aquele ambiente se tornar alvo de alguma ameaça que vai entrar na minha rede. E como é um ambiente de honeypot, um ambiente que está lá justamente para aquilo, eu vou conseguir detectar algo sem causar impacto no meu ambiente de produção, né? Bacana. Pode seguir, por favor. Por último, dentro da prevenção, nós temos as ferramentas, né? Essas ferramentas vão ser o quê? Ferramental baseado em assinatura, ferramental baseado em comportamento, ferramental baseado em reputação. Todo o arcabouço tecnológico, eu vou juntar aquilo e vou trazer inteligência em cima dele, né? E seguindo o processo, detecção e resposta, a gente justamente cai em cima das soluções apresentadas pelo Magno e pelo Pioch, no qual a gente tem todo o arcabouço de log, de pacote, de EDR, de user behavior, de análise de tráfego cifrado, isso trabalhando de forma conjunta com a força operacional do SOC e do MDR,
vai mitigar, vai diminuir a superfície de ataque e vai encontrar aquela atividade maliciosa antes que ela cause um impacto no ambiente. Essa é a ideia de gestão de risco. Perfeito. Até complementar uma coisa que eu acho bem interessante, Gontijo, é o seguinte: quando nós fechamos a parceria com a RSA especificamente, né, o principal motivador daquele momento é que eu, na época, ainda como analista, né, de operação SOC, eu tinha uma facilidade muito grande de entender um comportamento começo, meio e fim. O que isso significa na prática, tá? É que, por exemplo, existem N EDRs no mercado, existe N soluções que faz pacote de uma forma ou de outra, enfim, e existe N soluções de SIEM. No entanto, quando você integra esses três numa única caixa de análise, o que isso significa? Que você consegue ver um artefato sendo baixado pela rede, por exemplo, por um e-mail, o usuário baixou um anexo, e aí a Gigamon ajuda abrindo esse pacote criptografado. Você consegue ver o que esse artefato executou na máquina. Então, qual foi o comportamento, se ele tentou fazer uma comunicação com outra máquina, se ele executou um script, se ele está lendo diversos arquivos da máquina, por exemplo. No caso do ransom, ele vai fazer um catálogo dos arquivos da máquina. Se eu tenho um processo que baixou da internet, ele não tem assinatura, ele começa a catalogar arquivos, já é um indicador de comprometimento. Sim. E fora isso, se esse processo começa a tentar fazer autenticações no domínio para tentar buscar usuários de administrador, é uma informação que eu tenho a partir de um evento de log. Então, do ponto de vista de um operador, eu tenho essas três informações indexadas numa única console, de forma linear, que eu consiga ver isso exatamente da forma que aconteceu, sem precisar consultar outras bases externas. E é por isso que nós acabamos entrando nesse momento, porque o SOC da ISH necessitava de Analytics. E Analytics é o cerne hoje, isso quem diz não sou eu, é até o próprio Gartner, é o sênior hoje de monitoramento e operações de segurança. E debaixo desse Analytics você vai agregando mais pernas. Isso é bem interessante. E até dito isso hoje, tem uma pergunta aqui, tem duas perguntas, tá? Uma é do Danilo Vacari e a outra é do Vitor Mota, e eu vou fazer aqui, quem quiser responder, se fique à vontade, tá? O Vitor Mota, ele teve um cliente que teve 2 servidores infectados, só que somente os servidores foram infectados, a infecção não passou pelas máquinas. O que vocês acham que pode ter sido isso? Um ataque direcionado aos servidores? Ou alguém plugou alguma coisa no servidor que não deveria? Porque geralmente, pensando assim, né, começa um phishing, ainda tem o envolvimento do usuário. Pode ser um pendrive e tem o envolvimento do usuário. Mas nesse caso, o ataque foi direto ao servidor. É bem provável isso aí, Disseu, porque quando o ransom instala pelo paciente zero, que é o dispositivo do usuário na ponta, isso veio para alguma campanha de phishing ou algum link malicioso na maioria das vezes. Se o paciente zero é um servidor, isso aí provavelmente foi um ataque direcionado. Alguma coisa, ou algum usuário sem querer pode ter espetado alguma coisa que estava com arquivo malicioso. Hipóteses. Né? Uma das formas de propagação desse tipo de ameaça é justamente por compartilhamento de arquivos. Não é usual você ter compartilhamento de arquivo ativo em desktop de usuário, mas em servidores sim. Então, obviamente, mesmo que ele entre por um desktop, o foco do ataque dele não vai ser o desktop, ele vai atrás de quem tem compartilhamento, porque tem mais chances de ser um servidor do que um desktop simplesmente. E quando a gente fala de empresa, o maior percentual de arquivos vai estar no servidor, então o interesse deles é o servidor propriamente dito mesmo. Faz todo sentido. Existem variantes que, às vezes, ela infectou o endpoint, mas ela busca criptografar só aquelas unidades mapeadas, né? Porque ela sabe que o impacto vai ser maior. Né? Então, basicamente, pode ter que a ameaça esteja, abre aspas, dormente no endpoint, uma vez que ela já cumpriu o objetivo de infectar o servidor que está acima. É possível. Perfeito. Exato. Ô Anderson, até para encerrar a sua participação específica, né? Eu agradeço muito aqui o seu tempo. Eu gostaria só que você concluísse falando por que é importante, falando de malware em geral, não só aí de ransomware,
a gestão real de vulnerabilidade para evitar esse cenário caótico da infecção depois, entendeu? Legal, é uma boa pergunta, Odisseu. De gestão de vulnerabilidades, na verdade, tinha que ser o cerne de qualquer atividade de segurança, porque é justamente o vetor inicial, né? O ransom vai explorar uma vulnerabilidade para começar a se propagar, né? Então, se a gente seguir o fluxo de gestão de vulnerabilidades, nós temos avaliação, priorização, eu tenho uma ação, tenho uma reavaliação e uma melhoria, né? Dentro de avaliação, geralmente a gente vai fazer o quê? Quais são os passos? É identificar quais são os ativos, é rodar um scan e ter um relatório, que é o status zero, né? Um raio-x do momento é igual ao médico. Chegou um paciente, você faz um hemograma lá dele para ter uma ideia de mais ou menos o que está acontecendo para depois começar as tratativas. Dentro da priorização, a gente vai determinar o valor daquilo. Uma vez que eu associei o risco e o impacto no negócio, eu começo a traçar uma linha tênue entre eles. E aí eu crio o cenário de exposição e contexto de ameaça para poder traçar a linha tênue de como que eu vou responder um incidente caso alguma coisa esteja vinculada ao processo que foi identificado de vulnerabilidade. Na ação eu vou fazer o quê? Eu vou remediar, eu vou mitigar e vou aceitar o risco. Isso é decisão estratégica, por isso que todo processo de gestão de vulnerabilidade ele tem que começar top-down. Envolver o presidente da empresa, envolver os gestores do C-Level, envolver a operação, envolver o nível tático e traçar um plano de gestão de vulnerabilidades, porque quem aceita a vulnerabilidade é a organização. Nós vamos fazer qual é a ação? É remediar, é mitigar ou é aceitar? Então isso tem que estar definido no planejamento estratégico. Na reavaliação, depois que a gente fez todo esse nível de ação, eu vou rodar o scan de novo, porque o scan ele é periódico. Da mesma forma que a gente teve aquele outro webinar lá com a turma da Trend, com a turma da Tenable, no qual eles falaram que o scan ele é semanal, ele é diário, é isso. É vigilância constante. O que eu sempre brinco é igual a guarda da presidência aqui em Brasília, os dragões, né? Se você for lá, 24/7 aqueles caras estão em pé, evitando que algum doido, alguma coisa aconteça a quem está lá dentro, que é o presidente da República. A segurança tem que ser do mesmo jeito, é vigilância constante e avaliação constante, né? E nas melhorias, a gente tem que sempre avaliar as métricas, melhorar os processos e os SLAs para eliminar os problemas. E isso é um fluxo constante, né? Tem que estar sempre trabalhando em cima. Beleza, muito obrigado pela sua participação, Anderson. Te chamarei em breve para outros webinários também. Muito obrigado aí, valeu. Até seguindo aqui, pessoal, vou chamar o Lierte, tá? Vou colocar ele aqui online já. Se já aparece pra gente. Mas vem aqui uma pergunta que é sempre interessante, né? Aí eu deixo pro Magni e pro Piocher. Tem o Juan Pires falando que ele teve um incidente de ransomware que começou no data center e igual só atendia o volume Sysvol. O que vocês acham sobre isso? Já viram isso anteriormente? É algo comum? Quando a gente fala de um ataque que vai direto na Sysvol, você sabe que ele está sendo direcionado para os ativos mais críticos, porque ele vai impedir o funcionamento do sistema, ele vai sequestrar o sistema. Então, possivelmente, a vítima principal aí eram domain controllers, para que o atacante assumisse o controle daquele ambiente de rede. Só. Oi? É isso mesmo, pode seguir. Então, a intenção é que ele assuma o controle daqueles DCs e impeça o funcionamento da empresa como um todo. Então, para que ele incapacite uma empresa, ele não precisa mais infectar inúmeros endpoints, inúmeros servidores. Ele vai no core. Se ninguém consegue fazer login, se ninguém consegue acessar suas máquinas, acessar os serviços, a empresa está refém. Eu gosto quando a gente fala de servidores, é interessante porque, do ponto de vista de visibilidade, a gente sabe que quase todas as empresas hoje rodam só em cima de servidor virtual, né, e em cima de nuvem. Então, dificilmente você vai chegar hoje num cliente que tem lá um parque muito grande de servidores físicos, né? E é exatamente nesses ambientes virtual, nuvem, container,
que é muito difícil você conseguir ter acesso ao tráfego para que todo aquele seu arcabouço de ferramentas funcione corretamente. Então, por exemplo, se o ataque consegue atingir direto o domain controller, provavelmente, se você não tiver algo perimetral e esse ataque tenha passado no perímetro, é bem provável que você só vai sentir o impacto depois e não vai nem ser alertado até aquilo acontecer. E, normalmente, muitos clientes são reticentes na hora de implementar tecnologias de proteção lá nos servidores. Então, aqui ainda fica mais importante essa integração com o NetWitness, porque a gente consegue coletar o tráfego nesse ambiente virtual, no container, se você estiver rodando a sua aplicação lá, eu entrego isso lá no NetWitness para ele trazer inteligência, para você ver isso acontecendo. Mas, novamente, prevenção é importante, mas o sucesso vai estar em você ter a capacidade de detectar e responder isso antes que tenha um impacto. Esse que vai ser o diferencial aí para a segurança. Não, exato, e justamente dentro dessa integração das duas plataformas, a gente está falando de ter essa máxima visibilidade do ambiente, e para empresas que têm a restrição de instalar software de terceiro nos servidores, você ter a monitoração de rede, você tem uma proteção não invasiva. Então você consegue garantir que todo o surroundings ali, todos os arredores daquele servidor, eles estão protegidos, sem que você precise adulterar o que se passa dentro daquela máquina. Então é uma forma não invasiva de você ter essa visibilidade e essa proteção. Bacana. Acaba sendo a forma correta de evolução no que nós falamos de monitoramento de cibersegurança, né? Vamos dizer por assim. O Liette acabou de entrar. Para quem não conhece, o Liette é nosso diretor de operações. Então ele está tanto com a parte de SOC, mas também com a parte de MSS e daí por diante. Ele tem, o Liette, depois você corrija, tá, Liette, mas acho que cerca de 180 contratos ativos, então ele está vendo N ambientes de clientes com N desafios diferentes. E aí eu vou colocar seguir uma pulga assim atrás da orelha, tá? No primeiro quarto do ano, nós tivemos cerca de 1.500 incidentes, mais ou menos, identificados pelo SOC da ESH. E agora nós estamos na metade do segundo quarto e esse número já passou de 5.000. Então, por isso que a presença do Liette é bastante importante para falar desse momento. E até um recado, né? Se não está aumentando o número de incidentes que estão enxergando por aí, pode ser um problema também, tá? E depois eu tenho duas perguntas que vieram, que eu acho que acaba entrando aí no dia a dia do Liette, que eu vou direcionar para ele. Mas antes eu vou abrir aqui para o Liette se apresentar e contextualizar alguma coisa. Fala, Liette, tudo bem? E aí, pessoal, eu tive um problema aqui com a conectividade, coisas de home office. Vamos lá. Primeiro, bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando desse webinar. De uma maneira como todo, eu tenho acompanhado a operação dos FOCs. Como bem colocado pelo Diceu, a gente teve um crescimento exponencial durante essa pandemia. Né? Nós tivemos uma pandemia na saúde pública e a gente também teve uma pandemia virtual de ransomware de uma forma como toda. E o nosso julgamento, né, e o que a gente tem observado pelas nossas bases de threat intelligence e pela inteligência do SOC, o porquê desse aumento, né? Uma pergunta que todos se fazem. Tem a ver com o princípio do ransomware, né? O ransomware ele é uma ameaça, um malware muito simples de ser criado, né? Nós temos diversos scripts kits aí pela internet e a maioria dos malwares, dos ransomwares que a gente tem observado no mercado no momento, nos ataques que estão sendo direcionados a diversas instituições, são ransomwares simples, não são ameaças de dia zero, não são coisas novas, como no passado a gente teve o famoso WannaCry, né? Porque é muito simples de ser criado, né? E isso é muito simples de ser criado e é muito simples de ser valorado, né? Monetizado, né? E com o aumento da disponibilidade das pessoas em suas casas, né? Um envolvimento menor em atividades de entretenimento, a cabeça está aberta e ela está aberta também para o mal, né?
Então é muito simples de criar, é muito simples de explorar e é muito simples de monetizar. E eu observei aí, ao acompanhar o webinar, e a gente parece que tudo isso é muito complexo, muito difícil de se proteger e tudo mais, né? E onde, na verdade, a gente observa pela gestão de vulnerabilidade do SOC que é tudo muito simples, né, de se proteger, né? Não é algo tão complexo e assustador. Então, os ransomwares que a gente tem observado que tem atacado os nossos clientes e o mundo de uma forma como todo no dia a dia, são ransomwares simples que exploram vulnerabilidades extremamente simples, né? São vulnerabilidades que deixou de se aplicar um simples patch no servidor, na máquina, deixou-se de criar uma simples regra e um ransomware foi e explorou aquele patch que deixou de ser aplicado naquele servidor. Não tem nada de muito novo. Na verdade, o que a gente observa de uma forma como todas as empresas deixaram de cuidar do processo de gestão de vulnerabilidade, desconsideraram o risco, e os restos estão por aí de forma diversa e explorando essas vulnerabilidades extremamente comuns. A cabeça do atacante, isso é o privilégio de estar operando o SOC, estar cuidando do SOC, a cabeça de um atacante é muito parecida com a cabeça do dia a dia, da produção, do dia a dia das pessoas, né? Como é que ele pensa? Custo-benefício, né? Então, você tinha, por exemplo, no passado, uma coisa que ganhou uma mídia muito grande, que era uma vulnerabilidade em cima do chip Intel, né? Era uma vulnerabilidade de hardware. Aquela vulnerabilidade ela é muito difícil de ser explorada. Até hoje, o nosso SOC não detectou nenhum cliente que foi atacado especificamente em cima daquela vulnerabilidade. Por quê? O custo-benefício é muito grande, né? Para se explorar, é muito complexo, né? Então, o atacante desiste daquilo, né? Ele quer a boa relação, né, de custo-benefício, né? Então, ele quer o fácil. Então, muitas das vezes a gente observa as empresas deixando de fazer o fácil, o simples, né? Que é uma boa gestão de vulnerabilidade e as correções das vulnerabilidades mais comuns, que é essa que o atacante busca, né? Quando ele está fazendo as técnicas de enumeração, ele busca isso. Se for muito complexo atacar aquele ambiente, ele simplesmente desiste e vai para o próximo, a não ser que for uma ameaça, um ataque muito direcionado, né? Então, é isso. Isso é o que a gente está observando na prática acontecendo, né? Basicamente, se a gente tivesse, de fato, essas tecnologias principais, uma boa gestão de vulnerabilidade, a gente teria esses impactos minimizados. Perfeito. Liege, tem uma pergunta aqui que eu guardei ela porque eu acho que tem tudo a ver com o seu dia a dia, tá? Somando o acompanhamento dos incidentes junto com os clientes, é possível traçar uma característica comum que indique o direcionamento para um ou outro segmento específico do mercado, ou é simplesmente uma roleta russa? O que a gente tem observado, Disseu, roleta russa, né? A gente tem o mercado sendo atacado por diversos setores, como eu te falei, né? Não é nenhuma ameaça de dia zero, apesar delas existirem, mas são ameaças que já existiam no passado e elas estão atacando qualquer parte do setor, né? Alguns setores específicos a gente notou um crescimento maior, mas nada muito exponencial, que é o setor de varejo e energia, né? Mas nada muito diferente da realidade dos outros setores, né? O que a gente tem observado é que, em algumas situações específicas, algumas ameaças têm sido mais direcionadas e mais complexas, né? Se aproveitando do momento das empresas em home office para explorar vulnerabilidades, fazer ataques direcionados às corporações específicas, né? Esses sim são ataques mais complexos, que demoram mais dias, etc. e tal. Mas se a gente pudesse resumir de uma maneira geral, pega todos os segmentos do mercado, um pouquinho mais para energia, um pouquinho mais para o varejo, tá? Perfeito. Magno, Piocres, querem acrescentar alguma coisa? Não, da minha parte, só que, como sempre, a gente está sempre à disposição para ajudar quem está
aperreado aí com ameaças, quem está sob ataque, aí é importante saber que tem empresas que estão trabalhando para proteger as outras. Então, ainda mais nessa fase, como o Lierte comentou, as empresas de home office, um momento disruptivo, né, com um novo normal chegando, as empresas elas vão ter que se adaptar não só a essa nova forma de trabalho, mas a uma nova forma de proteger esse trabalho. Então, para isso, a RSA, através dos nossos parceiros como a ISH, está sempre à disposição para apoiar os clientes. Acho que, em termos de tecnologia, existe tecnologia para você se proteger contra praticamente todos esses ataques e cenários que a gente conversou aqui hoje, né? O que diferencia bem é que o cliente, ele precisa ter um conhecimento que não é comum para um cliente ter, para adotar as medidas de prevenção corretamente, adotar os procedimentos de detecção e resposta corretamente. Isso tudo demanda uma capacitação que não é normal. Então, tem várias pesquisas do próprio IC Squared falando que existe limitação, e a gente vê isso na prática, de que tem pouca gente que conhece bem de segurança, a ponto de olhar para o ambiente e conseguir diferenciar o que é normal do que não é normal, o que é um ataque do que não é um ataque. Isso aqui exige um nível de especialização que só da ISH tem, e precisa ter essa competência, né? Então, só a ferramenta resolve? Não vai resolver. Você vai precisar ter as ferramentas e você vai precisar do pessoal que é capacitado e competente em manter aquilo funcionando, né? Acho que esse é um... Perfeito. Eu queria dizer, complementar aí, eu acho bem importante essa colocação do Wagner. Um dado importante, e aí existem diversas pesquisas para isso, depois a gente pode caminhar, que mostra que o número de vulnerabilidades e ataques no planeta e a complexidade deles cresce mais rápido do que a formação de profissionais capazes de responder àquele ataque, né? Então, é muito importante também isso, né? Inteligência, né? Por mais que existam tecnologias, a gente aplica inteligência artificial, etc. e tal, no final do dia, a gente precisa de uma interface humana, né? E a tecnologia, como o NetWeaves, nos ajuda no dia a dia na operação de choque, né? No tempo de resposta, né? Mas a interface humana, ela precisa continuar existindo, né? O tempo de resposta é fundamental, né? Se a gente demora muito tempo, o risco aumenta. Se a gente demora menos tempo, o risco diminui, né? As ameaças vão existir sempre, né? Então, o NetWeaves, RSA, Gigman com os FSL de Eclipse, nos ajuda a diminuir esse tempo de resposta, né? Então, isso é extremamente relevante e importante, né? Um dos passos, né, um dos começos da resposta do incidente é fazer essa análise do malware, né? E entender o comportamento do malware, né? E entender esse comportamento, essa inteligência, né? Precisa de uma interface humana, até mesmo para encaminhar as outras ações, né? Um outro ponto que eu gostaria também de relevar nesse momento é o seguinte: muitas vezes a gente, no processo de resposta a incidente, alguém invadido, né, por um ransomware e aquilo, o ambiente todo criptografado, a gente escuta aquela frase assim: não, fica tranquilo, eu tenho um backup, né? E qual é o ponto aqui? Primeiro, o tempo de restauração desse backup, né? E digamos que a gente consiga, né, restaurar esse backup, né? Tem duas coisas comuns nisso daí, que aí depois a gente vai observando, né? A primeira é que, na maioria das vezes, o backup também foi fotografado e foi comprometido, né? Mas digamos que a gente consiga ainda assim recuperar esse backup, né? A gente precisa pensar numa teoria básica de segurança da informação, né? Dos pilares de segurança da informação, que tem lá a confiança do dado, né? A confiabilidade do dado, né? Uma vez criptografado, a gente observa que um dos comportamentos do ransomware também é enviar dados para fora da corporação, né? Imagina assim: eu restaurei, seu ambiente de novo está ativo, mas a confiança do dado, será que aquele dado que era tão crítico para você, amanhã ele não vai aparecer na internet de alguma forma? Então não basta só ter o backup, né? O seu dado foi comprometido, alguém teve acesso a ele, né? Então, mesmo antes da criptografia, mesmo antes de você ter ali um backup que você pode restaurar o seu ambiente, é muito importante dizer que o seu dado foi comprometido, né? Alguém teve acesso a ele e ele perdeu
um pilar da segurança, que é a confiabilidade e a integridade, que é um outro pilar. Perfeito. Olha, é até interessante que isso vai acabar entrando na outra pergunta aqui que deixaram, tá? Nesse caso foi o David. Ele deixou assim, igual a jornada, e aí eu vou direcionar essa pergunta para você, porque não quero uma visão comercial, quero uma visão de operações, mas igual é a jornada para uma empresa de porte de 1.000 usuários, que até o momento não investiu nem em serviço de SOC e nem em soluções de segurança. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa, de tudo, a gente precisa, essa empresa ela precisa conhecer o ecossistema dela de segurança como um todo e aonde estão os dados dela, né? É muito importante isso. Quais são os silos de dados, né? Hoje a gente observa, se a gente sentar em qualquer empresa, a gente ainda tem aquele pensamento de os meus dados estão no FileServe. Não, os seus dados não estão mais só no FileServe, né? Seus dados, imagina agora uma situação dessa de home office, o quanto de dados que está indo para a nuvem, o quanto de dados que está ficando na própria máquina do usuário, né? O quanto de dados que está espalhado por diversos silos, né? Então é importante, antes de mais nada, a gente entender quais tecnologias podem ajudar essa corporação de usuários a entender onde são esses repositórios de dados, né? E outro é entender como está esse ecossistema, né? Será que ainda a gente tem nessa empresa soluções que a gente chama de commodities, né? Um Fire, um Antiban, um PS, né? Só o antivírus? Será que a empresa só tem isso, né? E aí sim dá outros passos, né? Baseado no que a gente chama, o que eu quis traduzir aqui nesse assessment inicial, é que a gente vai traçar esse roteiro, né? Que pode ser desde o desenho de um processo de resposta a incidente, né? Até mesmo adquirir novas tecnologias que vão ajudar a proteger, né? Tecnologias mais novas, como o EDR que a gente estava falando há pouco, né? Ou tecnologias, vou imaginar assim que os dados dele foram para a nuvem, né? Está em algum repositório de nuvem, né? Investir em tecnologia como o caso, e essas tecnologias, sim, vão começar a gerar informações para que isso seja correlacionado em um APD, em um CIEM, e para que aí sim o SOC tenha a condição de promover um processo de resposta a incidente para essa corporação, né? Então, primeiro a gente precisa se conhecer as ameaças, para aí sim traçar caminhos de tecnologia, traçar caminhos de processo, e entender não só, né, importante a tecnologia, se tem mão de obra interna qualificada, eu percebo muitas empresas também vão encher esse rack de tecnologia de cima e baixo, agora nós vamos estar seguros, né? Mas será que hoje a gente tem tecnologias que protegem as empresas em diversos segmentos, né? Segmento de nuvem, segmento de perímetro externo, segmento de endpoint. Será que essas empresas têm profissionais qualificados para responder e usar todas essas ferramentas combinadas, né? Todo esse ecossistema de segurança da informação? Então, são diversas perguntas, né? Eu entendo assim, o primeiro passo mais importante de todos é entender qual é o contexto dessa empresa, né? Aí sim, direcionar os caras. Perfeito. E é bem interessante isso, porque no ponto de vista nosso, né, é onde a ISH agrega o valor, né, porque ela traz as tecnologias, traz os processos, que vem aí desde 2006, e foi evoluindo aí ao passar dos anos, tem certificações e tudo mais, e transforma isso em um serviço de alto valor agregado ao cliente. É isso que eu acho que é o mais interessante no nosso dia a dia, né? Vamos dizer assim. E até aproveitando aqui já para até fazer um encerramento, eu gostaria que o Liette pudesse passar algum recado, porque tem algumas empresas que hoje ou não tem monitoramento, tá, Liette, ou não tiveram uma visão de aumento de incidentes ou de ataques, tá? Como você está aí com um parque gigante de N clientes diferentes, e o nosso SOC está cada vez mais enriquecendo as regras, o que gera novas detecções, o que você pode passar de recado para esse mercado, vamos dizer assim? Eu diria assim, né, com a parte mais importante de um SOC, é a inteligência de ameaça. Essa é a parte mais importante, que é o que você está querendo de mim agora, né?
olha, o que a gente notou, né? Então, essa é uma inteligência, né? Será que a empresa, as empresas que estão com a ISH dentro do SOC, né, precisam de esperar serem atacadas para que a gente aplique alguma correção? Não, né? Esse é o ponto, né? A gente observar essas ameaças e alertar as empresas, já fazer uma série de correções e aplicar melhorias dentro do ambiente para que elas também não sejam atacadas e sejam invadidas, né? E de uma forma como todo, eu volto a dizer, né, se a gente pudesse agora sair daqui, né, e pudesse fazer alguma coisa técnica, né, rápida, né, que surtisse efeito, eu diria, atenção aos SMBs, né, que estão lá nos serviços de diretório diretos, né, e atenção àquilo que está de cara para a internet, né. A gente observou várias empresas tentando facilitar acesso remoto, né? E as coisas foram meio atropeladas, né? Então, assim, vamos aumentar a disponibilidade e as conexões dos nossos usuários que estão em casa para acessar os dispositivos que estão aqui internamente, né? Consumir esses dados, né? Então, publica um RDP mundo, né? E, ao invés de ter botado uma VPN, né? E foram uma das coisas que mais fizeram as empresas serem atacadas, né? Duas coisas que o Récio adora, RDP e SMP vulnerável. Então, o que eu tenho que fazer? Terminando aqui o webinar, ver se você tem algum RDP de cara pro gol, né? No perímetro esquerdo, sem ter nada protegendo. E olha se você está seguindo boas práticas de SMB no seu serviço de diretório, né? Da sua atividade. Isso é o mais comum que a gente observa, né? Então, o Lercio não tem condição de começar agora já a investir numa tecnologia, e mesmo porque se demora tempo a gente começar a botar algo junto. O que eu faço agora? No minuto seguinte, terminando esse webinar, olha se você tem alguma coisa aí de cara pro gol aí na internet, principalmente RDP e SMB vulnerável, né? Esse é o principal ponto, né? E no dia seguinte, começar esse trabalho de se conhecer. Será que eu tenho uma certeza de onde estão os meus dados? E depois, vamos trabalhar junto com vocês, né? O pessoal da RSA e da Guinho também está junto conosco nessa jornada de desenhar um atendimento mais avançado para vocês, um processo de resposta mais avançado, fazer esse diagnóstico mais avançado no ambiente para saber se é só isso, né? É isso. Sim. Beleza. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, ao do Liette, até fazendo uma síntese aqui, né? Ransomware acaba não sendo um bicho de 7 cabeças, é algo que já existe há muito, muito tempo, desde os anos 80. Existem diversas tecnologias que podem ajudar na detecção e na resposta. No entanto, ainda assim, o mais importante são processos e pessoas. Você tem um processo bem estabelecido, evitaria, por exemplo, o que o Liette acabou de comentar, a exposição de um RDP e da SMB direto à internet. Se você tem a ferramenta e o processo, você consegue de forma mais rápida, ajudar nessa detecção e, mais importante, a como fazer a resposta depois que você detectou. Dito isso, agradeço a participação de todo mundo. Aqui no chat, pessoal, vai vir agora um link de pesquisa de satisfação. Então, quem puder, na janelinha de chat aí tem um link aí, vocês podem responder. Agradeço muito, muito, muito o tempo de todos os participantes aqui. Nós tivemos uma média acima de 90 pessoas conectadas durante todo o evento. Então, isso é muito legal, tá? E também, principalmente, aí o tempo aí dos nossos palestrantes, das pessoas que vieram aqui discutir com a gente, enriquecer o conteúdo, tá? Muito obrigado, pessoal.